Papo aberto hoje falando dos pais. Muita gente aqui no Twitter falando da história dos pais, dos Miltons, linda história. E muita gente aqui dizendo, né? A Neirane, perdi meu pai há 1 ano e meio. Tatiana, já perdi meu pai. Tem muita saudade deles. A Lilian também já perdeu o pai. Eu já perdi meu pai. Não é bem perder, né? Porque o pai continua, né? Na memória, no coração, na história da gente. Mas é tão bom a gente olhar para trás e falar assim, obrigado, né? Obrigado, Senhor, pelo pai que eu tive de presente na vida, pela sua simplicidade, pelos seus exemplos, pela sua grandeza. É muito bom a gente valorizar os pais quando eles estão perto da gente, para que depois a gente não tenha remorso, tenha saudade, né? Saudade dos ensinamentos, do olhar, enfim. Carinho aqui para todo mundo que está no Twitter, obrigado pelas mensagens lindas aqui do programa. E agora a gente conversa com um dos maiores educadores desse Brasil, um homem que inspira tantos outros educadores, tantos escritores, né? Ensinando a gente a educar melhor. Obrigado, Isami, por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande estar aqui. Nossa Senhora, a última vez que nós estivemos juntos já faz um bom tempo. De lá Era o para Quarta cá, Viva ainda. Isso. Muita coisa. Muita água já rolou e eu retorno com aquele mesmo entusiasmo do tempo lá que a gente se via mais frequentemente. Do Quem Ama Educa. É do Quem Ama Educa, exatamente. Das palestras que nós nos esbarrávamos, né, pelo evento. Me dava uma dor de cabeça porque a sua palestra era um sucesso. Então falar depois de Isami assim não era fácil. Nem tanto, né? Mas era um prazer muito grande estar aqui. Obrigado, Isami. Vamos pegar um assunto que você tem falado, esse é o mais recente, né? Pais e educadores de alta performance. Eu gosto quando diz o mais recente e não o último, porque a gente não terminou a carreira. Claro, ainda, não é? graças a Deus, né? Esse é o 30º livro meu. Uma coisa que todo pai às vezes se angustia, quer saber e tal, qual é o limite do sim e do não na relação com os filhos? Depende, é tão relativo, mas uma vez estabelecido, tem que ser referência. Então, antes mesmo de dizer sim ou não, é preciso que os cônjuges se conversem para que esse sim seja muito parecido o que o pai e a mãe têm como referência. Porque o que um fala, o outro nega e vice-versa, isso atrapalha a referência inicial e aí a criança começa a jogar com sim em vez de acreditar no sim. Essa história de que, não sei se foi você uma vez que comparou um outro educador, que estava dizendo que quem é igual motorista, quem acelera demais vai ter que frear abruptamente depois. Então tem que ir liberando aos poucos para não frear demais. É isso mesmo? Eu falo principalmente na convivência, que às vezes os pais querem citar-se como exemplo para o filho, e aí o filho está com outra cabeça. Aí os dois saem, já adultos. Então, o pai vai na frente, o filho vai atrás, e de repente o pai adianta bastante, e aí o filho pensa, puxa, o pai está correndo muito. Deixa eu diminuir a marcha, quem sabe ele diminui a marcha dele. Aí o pai olha pelo retrovisor e fala, puxa, meu filho está ficando muito distante, ele está andando muito devagar. Deixa eu correr mais, quem sabe ele se apressa um pouco. Né? Então, quer dizer, cada cabeça uma sentença, e nesse sentido é importante que os pais realmente tenham a noção do sim, para onde leva esse sim. Nós temos um costume na educação resolver imediatamente, sem pensar que aquela resolução seja a base para as próximas resoluções. A gente quer se ver livre de um problema. Imagina uma criança com um birro numa loja cheia de gente. Ela quer se ver livre daquela situação e quer poupar o filho, né? Quer mostrar para o público assim, meu filho é educado. Então ela fala assim, para com isso, e fica fingindo, meu filho, sabe? Quando tem que enfrentar, não adianta fazer birra, né? Então, essa situação de limite... Esse é um bom exemplo. Por que criança toda criança é birrenta ou depende da educação que dá em casa, ela é birrenta na rua? Depende como se dá a educação, né?
A birra é um recurso que a criança usa porque sabe que vai conseguir através daquele recurso. Então, é um recurso de sucesso. O limite do pai, e a criança pensando, né, que os limites que os pais dão vai ser rompida pela birra. Então, ela apronta a birra mesmo, porque acha, tem certeza que chega uma hora que eles vão aceitar. Se não tivesse nenhum vislumbre da possibilidade de aceitar, o filho não faria birra. Todo filho birrento tem embaixo de si uma pessoa sufocada, porque o birrento é um folgado. Embaixo de um folgado tem sempre um sufocado, né? E é o sufocado que sustenta o folgado, não é o inverso. Então, quem cria o birrento são os pais. Porque se tem um não que não se transforma em sim, falou não, o filho atende e acabou a história. Mas se insistir, ele muda o não para sim, por que não insistir? O Tiba, tem uma... É comum as pessoas dizerem assim, antigamente o pai olhava e o filho obedecia. O pai falava 10 horas em casa, o filho estava 10 horas em casa. Hoje em dia todo mundo perdeu o respeito. Era mais fácil mesmo educar o filho antigamente? Os pais ficaram muito permissivos? Olha, os tempos são outros, Salita. No tempo que o pai olhava, era o tempo do dever, era da autoridade. Até o professor, de olhar, o aluno tinha que obedecer. Exatamente. Então, isso era um padrão comum. E esse padrão, eu brinco dizendo que pertence ao macho jurássico. Aquele que tem paciência curta, voz grossa e mão pesada. Qual é o filho que vai aguentar um gritão no pé da orelha e, se não obedecer, vem um braço em cima? Então, ele obedece, ponto. Hoje não é assim. Hoje, as mães e os pais, eles erram muito com os filhos, porque de tanta mudança que houve, a referência que tinha do passado não serve mais. Então, os pais têm que inventar um novo modelo de relacionamento onde possam ser obedecidos. E não pela força, porque isso já não funciona mais, mas muito mais pela combinação. Se combinar previamente e fizer obedecer, aí provavelmente a criança vai atender. Agora, se combinar e o próprio pai ou a mãe não atender, então o filho também não se sente obrigado a atender. E uma vez não atendido, cria um precedente que ele arrasta para outras situações e outros locais. Um filho, quando é mal educado com os pais, uma vez em casa, ele não vai respeitar público, ele vai fazer onde for, porque ele se sente no direito dele. Então, por isso que, antigamente, essa ordem vinha dentro de um sistema mais amplo, e era reforçada essa posição. E hoje, a posição da liberdade é reforçada pelos próprios pais, quando, diante de uma situação, o filho tem que decidir, aí os pais, para ajudar, perguntam, mas qual vai deixar você mais feliz? Então, a pessoa quer ser mais feliz do que fazer o que se deve. E olha, e obedecer muitas vezes tem um custo, e ser feliz parece que curte na hora. Pronto, aí a decisão já está feita. Para que eu vou estudar? Tem um custo. Então, vou deixar de estudar. Vou dormir, não vou acordar cedo, não vou para a escola, que é isso que aparentemente me faz mais feliz. Né? Mas é uma tranquilidade momentânea confundida com felicidade. Porque a felicidade é algo muito maior. A felicidade é algo que todos ganham com ela. Se está bom só para mim e a minha mãe está se sufocando, então não é felicidade. Se só eu tiro benefício, as outras pessoas estão tendo prejuízo, isso não é felicidade. Nós não podemos mais achar que se eu tiver lucro, está bom. Eu tenho que pensar que esse lucro seja de todos. Por isso que eu falo nesse livro, Pais Educadores,
de alta performance, eu falo que a criança tem que aprender dentro de casa a cidadania familiar. Sabe, Salita? É como se dentro de casa não pudesse fazer o que não se pode fazer na rua. E tem que praticar em casa o que vai ter que fazer na rua. Tem que ter uma espécie de coerência nas suas atitudes. Ele não pode falar uma situação de um jeito e, num outro lugar, ele mudar e ficar constantemente se metamorfoseando conforme a situação que está vivendo. Ele tem que ter uma coerência de ação. Se você, ao ser apresentado por uma outra pessoa, você é chamado de X, faz de conta. A pessoa gosta muito de você, chama você de inteligente. Aí o outro chega e apresenta você com uma outra característica. Você é bonito, é alto, é um galã. Então, cada pessoa apresenta você de um jeito, você tem essas facetas. Mas se essas facetas têm um denominador comum, você é o denominador comum. Agora, quando você não tem um denominador comum, você é tudo isso ao mesmo tempo. Isso confunde um pouco os filhos. Os filhos não têm noção de que diversos ambientes têm diversos comportamentos, adequações. Isso aprende-se na cidadania familiar. Muitas fãs suas aqui, mulheres e homens, dizendo que leem seus livros, acompanha, Delita, de Recife, Pernambuco. A Ivanilde, meu pai tem 91 anos, ele é lindo, chama-se Paulo Coelho de Oliveira. Um abraço para o seu Paulo Coelho de Oliveira, pai da Ivanilde. A Ângela Mota diz que a sua participação é sempre maravilhosa em qualquer programa, Tiba. A Lilian, pergunte ao Isami como fazer a volta com crianças que já fazem muita birra e já são reizinhos em casa. Errou no começo e aí são birrentos. Como é que a gente faz o caminho de volta para eles pararem de serem birrentos? Olha, posso responder? Pode. A Tatiana diz assim, meus filhos não fazem birra porque sabe que não adianta fazer birra, então eles não fazem birra. Pois é. A mudança, as mães normalmente esperam, eu digo mães porque os pais são mais truculentos nesse assunto e a birra com o pai não é muito frequente, mas com mãe é muito frequente. Porque a mãe tem uma tolerância e aí ela, por gostar tanto do filho, não quer contrariar o filho. E enquanto ela não mudar essa posição interna de querer favorecer sempre ao filho e que não tem nada maior que o próprio filho, realmente esse filho nunca vai obedecer. Se o filho se coloca acima da mãe, e se a mãe não tiver uma outra referência maior com quem possa influir no filho, ela tem que crescer, ela tem que se educar para poder ser uma figura de respeito para o filho, birrento. Então, a mudança não é o filho que vai fazer, a mudança é ela. Eu vou te contar como se lida, aí você vai ver como fica fácil. Se o seu filho está fazendo birra numa loja, você está comprando brinquedo para ele. Você já comprou 4 brinquedos. Aí ele vê mais um e fala, eu não vi você esse brinquedo, eu preciso desse, é o brinquedo da minha vida. Aí a mãe se internece toda e fala, então vou dar o brinquedo da sua vida. Caiu no jogo. Ele nem sabia o que era, nunca viu na vida, como é que vira de repente assim? Vai esquecer um dia depois, porque não vai ter relação, são 5 brinquedos, né? Então, como é que a mãe deve fazer? Diz, cada um diz a sua maneira, mas a ideia básica é essa. Simplesmente para de comprar, não paga o que comprou, vira as costas e sai do lugar. Aí a criança, primeiro vai ficar espantada. Como? Mamãe ficou louca, nunca fez isso, ela vai voltar. Você não volta, não. E não adianta tentar espiar, porque na hora que você espiar, ele vê que você espiou, ele continua a birra. Né? Então, vai embora mesmo, porque criança nenhuma se perde longe da mãe. Ela se perde porque sabe que a mãe vai procurar. Deixa perdido um pouquinho. Porque aí a criança,
ela aprende. Agora, se você quiser ensinar mesmo na hora, fala, chega, você passou do limite, eu vou sair correndo. E sai correndo da loja. Né? Aí, o que acontece com a criança? A criança está vendo a mãe sair devagar, ela fica tranquila, olhando, a mãe está saindo, né? A mãe sai correndo, fala, o que foi, mãe? O que foi? E sai correndo atrás, porque criança não sobra sozinha. Criança precisa de adulto. Então, o que nós abalamos com esse exemplo? A criança tem certeza absoluta de que a sua sobrevivência está garantida, porque a mãe que é responsável, e a segurança também, porque a mãe protege. Na hora que a mãe sai correndo, ele perde os dois. Aí ele vai entrar em pânico, e esse pânico que vai educar. Deixa ele correr mais que você, não vai andar devagarinho para ele te alcançar, né? Mas anda depressa, faz ele correr. Num instante ele para com isso. Agora, tem que ser em todas as atitudes. Faz uma dessa, aí na outra você deixa passar e atende a birra, se fizer. Aí então, o que acontece? Ele já não acredita em qualquer coisa que você fizer. Portanto, se fez uma vez, mantenha. Espaço conquistado é seu. Não vai entregar de graça de volta ao filho, porque as mães dão de graça para o filho. O filho não agrega um valor ao pedido, mostra a mesma falta de educação, ofensa, até agressão a terceiros, e aí a mãe atende. Se o filho for atendido, ele volta à birra. Se não for, ele já esquece a birra. Sabe que esses dias eu estava num restaurante com um casal de amigos, e aí 2 filhos lá. E aí chegou uma comida, um ótimo restaurante, chegou a comida, e a filha adolescente falou, mas não, eu não gosto desse jeito. E ainda xingou o garçom, mandou levar assim e tal. Aí veio o filho reclamou da outra. Eu, né, não são meus filhos, são filhos deles, ela está no meio. Aí vem aquela coisa e não estava satisfeita, e a batata não estava do jeito. Tal. Aí o pai falou assim, nossa, você vê como os dois têm personalidade? Eu falei, isso é personalidade? Uma falta de educação imensa, né? Não dá valor para nada que tenta. Então, os pais perdem um pouco a noção disso. E às vezes, né, você tem, né, casos comuns de pais separados, que como os dois disputam o amor dos filhos, aí ninguém diz não mesmo, né? O pai fala sim o tempo todo, a mãe fala sim o tempo todo, e aí é que não tem personalidade nenhuma, né, tio? Exato, porque aí não tem referência. O não é ótimo porque dá uma referência. A pessoa que não tem referência, ela fica perdida. Com referência, ela se sente mais segura. Então, tem uma frase que em palestra eu gosto de usar muito, que é assim, na casa que o pai diz vinho, a mãe diz água, o filho diz anda. Quer dizer, o filho não se forma. Portanto, sempre só não, sempre só sim, ou sempre se discordando, esse sempre é o que atrapalha, faz com que a pessoa não tenha noção do equilíbrio. Tem situações que os pais têm que deixar e tem situações que os pais têm que proibir. Não pode proibir tudo nem deixar tudo, tem que ver qual é o adequado para a formação deles. Aí sim lutar pelo que é mais justo, pelo que vai educar, pelo que isso vai representar no futuro. Essa deve ser a coerência. Né? Então, quando os dois pais se competem entre si, hoje em dia, o marido faz birra, a mulher faz birra. E assim, quando nasce uma criança, por exemplo, o marido, às vezes, se transforma num outro filho temporão mais velho. A mãe, de repente, se vê com 2 filhos que tem que atender os dois, porque os dois fazem birra, os dois ficam bicudos, um chora, o outro não dá bola, sabe, coisa do tipo? Coitada da mãe. Né? E vice-versa. Às vezes, o pai é mais cuidadoso com o filho e começa a olhar mais o filho, a mãe começa a ficar com ciúme, né? E seca o leite. Né? Então, olha a dificuldade da imaturidade para se relacionar. Porque isso é um problema pessoal que estoura no conjugal e que vai transparecer no familiar. Ô, Tiba, vamos aproveitar para ir para um outro assunto que preocupa muito os pais, que é a questão das drogas, né?
Muitas vezes eu ouço pai e mãe falar assim, onde é que eu errei? Por que meu filho, assim, eu sempre fui boa mãe, eu sempre fui bom pai, eu sempre tive presente, eu eduquei, e aí meu filho descambou. Onde é que eu errei? Um filho que vai para a droga é erro do pai e da mãe? Hoje nem tanto, mas a continuidade é. Pelo seguinte, os filhos hoje, Chalita, eles são formados de maneira diferente. Você entende de educação, dá palestras sobre isso, e você sabe como é que é. Mas a maioria não sabe que uma pessoa, para se formar, ela passa por 3 etapas de educação. Educação elementar, que vai até os 2 anos, é o autoconhecimento. A educação familiar, que ele aprende os valores da família, que vai até os 6, 7 anos. Depois vem a educação comunitária, que ele aprende as leis, a convivência, as regras locais. Pois a criança está indo hoje com 2 anos de idade para a escola. Com isso, os pais têm menos convivência. E os valores sociais acabam atropelando os valores familiares. Então, as crianças dão mais importância para amigos do que pais. E os pais, para poderem competir com os amigos, se tornam generosos e querem ser amigos e não pais. Eles esquecem que a maior posição que eles têm é de pais. E não adianta querer ser amigo dos filhos. Amigos eles encontram em qualquer lugar, agora pais eles não vão encontrar, não. Né? Então, essa falta da figura dos pais faz com que os pais queiram ser mais generosos para ver se conquistam os filhos. E com isso os filhos só tiram assim vantagens, porque faça o que fizer, sempre sobrará algo de bom para os filhos. Porque a vontade dos pais é simplesmente saciar todas as vontades dos filhos, inclusive as não saciáveis, aquelas que prejudicam. Então, hoje, um dos artigos meus que corre aí pela internet é que eu falo que as famílias educam os filhos para que elas usem drogas. É meio forte eu falar isso, mas é porque a criança, desde o começo, passa a ser simplesmente... a força dela é ter vontades, ter desejos para os pais saciarem. Os filhos não buscam saciedade em eles fazendo o que precisam. Eles querem buscar prazer que os outros fornecem. Então, eles são muito bem tratados em casa, com direito a tudo, principalmente a prazer. Vai para a rua, o que acontece? E não sabe dizer não também, né? Não sabe dizer não. Primeiro, não tem responsabilidade sobre a liberdade. E, terceiro, ele quer repetir o que já sabe em casa. Em troca de prazer vale qualquer coisa, inclusive usar drogas. E muda o critério. Isso é básico. Qualquer pessoa que eu atenda, que fuma maconha, eu pergunto para ele assim, por que se fuma maconha? Ele diz, porque é bom. Aí pergunto, mas por que é bom? Porque é gostoso. Olha, então, se é gostoso, é bom, não existe essa correlação. Isso existe na educação deles. Porque se é gostoso, você pode fazer. Porque o que é gostoso nem sempre é bom. E nem sempre o que não é gostoso é ruim. Então, não tem muita relação, porque gostoso ou não, prazer ou não, é algo que a pessoa sente. Independente da cultura, credo, idade, sente prazer ou não. Agora, o que é bom e não é bom, a ciência comprova que para a saúde as drogas não fazem bem. Então, ela é ruim. Mas só que vai contra o que sempre aprendeu. Ah, mas eu gosto tanto, pai, então compra. Sabe? Então, usa. Então, ficou algo assim que o resultado final do prazer a qualquer custo, o jovem, quando sai de casa, ele vai ter que conquistar um espaço. E, às vezes, é mais fácil ele ter um comportamento que todos têm para achar que está conquistando espaço. E não é.
o uso de drogas não dá lugar para ninguém. Porque se a pessoa deixar de usar drogas, ele perde a turma. Ô, Tiba, tem uma coisa interessante que é essa questão da inconsequência ou da incontinência do jovem, né? Ele precisa do limite porque a história do gostoso é muito interessante. Por que ele estava dirigindo a 180 quilômetros? Porque era gostoso, bateu a moto e morreu. Por que ele ficou no sol o dia inteiro, queimando, ardendo? Ele não sabia que ele estava queimando daquele jeito, era gostoso. Mas aí vai dormir, está pipocado, ou foi comer, e aí comeu, né, uma comida exagerada, aí vai passar mal depois, porque ele não acha que vai acontecer com ele. E aí entra o papel do pai e da mãe, que já são mais experientes, que já sabem dizer não, e que coloca limite nisso, né? A gente vê essas cenas terríveis de pessoas que bebem, que vão andar com carro e vão lá e matam 3, 4 pessoas na rua. Hoje isso já é considerado crime doloso, dolo eventual, porque a pessoa deveria prever o resultado. Mas é claro que aquela pessoa, ela não imagina que ela vai matar 4 pessoas. Ela não pensa nas consequências. E aí que eu acho que essa história do limite que você trabalha tanto é fundamental, né? Se o pai e a mãe não ajudarem os filhos a terem limites, eles vão fazendo as maiores atrocidades porque não imaginam que aquilo vai trazer uma consequência. A droga é a mesma coisa. Muita gente que usa droga fala assim, eu paro a hora que eu quiser. E não é assim, né? Absolutamente não é assim. E aí você lembra de uma situação muito interessante mesmo, que é a aplicação das consequências. Olha só, hoje os pais, quem lida com escola sabe disso, e você lida com a escola também sabe disso, né? Que a tendência dos pais é querer que a escola se adapte ao filho. Não. E não que a escola o filho vai para a escola, então ele tem que se adaptar às regras da escola que ele escolheu. Então ele vai chegar atrasado, leva um bilhete falso dizendo que ele está mal, consegue até atestado médico, se for preciso, falso, né? Então, o filho não precisa estudar, chega no final, na véspera da prova, ele não sabe, os pais automaticamente já arcam com a consequência, colocando assim, tipo, nós aqui não cobramos, então vamos botar um professor particular. Então, ele paga 2 cursos para um único resultado. E aí, ele chega até o final do ano, não consegue passar, os pais têm aquela paciência ilegal, irresponsável de mudar de escola só para passar de ano, para voltar. Isso é horrível, né? É horrível. Agora, o nosso governo, assim, em termos política pedagógica, também favorece isso, colocando a classificação, a reclassificação do aluno reprovado. E a pessoa vai para outra escola, só para ser aprovado, e na primeira chance volta para a escola onde estava. Então, os alunos que estão vendo, olha só, para que eu vou estudar, se sem estudar usa desses recursos e passa. Eles nem colam mais. Colar é coisa do passado, não precisa. Colar dá trabalho fazer a cola. Tiba, obrigado pela sua presença, parabéns por esse novo trabalho aqui, pais educadores de alta performance, que você continue assim, nos ajudando a educar melhor os filhos que virão por aí, os que estão e os que virão. Obrigado, querido. Muito obrigado, Sarita, obrigado.